Na década de 1920, Stephanie Sinclair destacou-se no submundo de Nova York, envolvida em extorsão e jogos de azar ilegais, acumulando fortuna. Conhecida como Queenie ou Madame Sinclair, ela enfrentou tanto a polícia quanto a máfia italiana, mas eventualmente seu império criminoso desmoronou. Venha descobrir comigo o motivo. As circunstâncias do nascimento e da infância de Stephanie Sinclair não são 100% claras, mas acredita-se que ela nasceu na ilha de Guadalupe, no Caribe, na véspera de Natal de 1897. Ela era de ascendência africana, e acredita-se que sua mãe era uma mulher chamada Felicienne, mas nada se sabe sobre seu pai. Apesar de mãe solteira e origem humilde, Felicienne trabalhou duro e conseguiu mandar a filha para a escola, tornando-a mais instruída que muitos rivais criminosos que enfrentaria nos anos seguintes na América. Mais tarde em sua vida, ela criou uma história dizendo que na verdade era da França, mas isso era simplesmente parte da própria automitificação de Sinclair. Algumas fontes afirmam que, quando Sinclair era adolescente, ela teve que deixar a escola para cuidar de sua mãe, que estava muito doente. Ela trabalhou durante esse período, economizou dinheiro e, após o falecimento de sua mãe, finalmente deixou a pequena ilha onde havia crescido e partiu para Montreal. Independentemente dos detalhes de seu nascimento e infância, sabemos que ela foi para os Estados Unidos em algum momento da década de 1910. Isso pode ter ocorrido já em 1911, quando ela era ainda uma adolescente, ou pode ter acontecido após a Primeira Guerra Mundial. É inegável que ela morava em Nova York como uma jovem de 20 e poucos anos. No início da década de 1920, ela se estabeleceu no Harlem, que havia surgido do final do século XIX em diante, como uma parte fortemente afro-americana de Nova York. Aqui, suspeita-se que ela se apaixonou por um pequeno criminoso chamado Duke. Mas isso logo tomou um rumo pior, quando ele tentou prostituí-la e acabou sendo baleado em uma briga de gangues pouco tempo depois. Alguns meses depois, supostamente Sinclair tinha um novo namorado chamado Ed, com quem ela começou a vender drogas. Depois de alguns meses, ela já tinha feito cerca de $30 mil e queria deixar Ed. Quando ela contou para ele, Ed tentou estrangulá-la, mas ela o empurrou com tanta força que ele bateu a cabeça em uma mesa, fraturou o crânio e morreu logo depois. Grande parte dessa especulação sobre a vida precoce de Sinclair é derivada de um romance biográfico de Raphael Convillon chamado Madame Sinclair, Rainha de Harlem. O quanto disso é verdade é incerto, mas do que podemos ter certeza é que ela se juntou aos 40 Ladrões, uma gangue criminosa centenária na cidade, que remonta suas origens à década de 1820. Em breve, ela se envolveria com jogos de azar ilegais. Stephanie Sinclair ganhou notoriedade por seu envolvimento no jogo do bicho ou jogo dos números. Isso surgiu devido à política racial da época que, em grande parte, excluía os afro-americanos de investir em Wall Street. O policy banking, ou negócio dos números, era uma forma complexa de driblar essa proibição. Os administradores do policy banking contratavam controladores, mensageiros e escriturários em bancos e financeiras, todos em sua folha de pagamento. Eles também gerenciavam loterias, que serviam como alternativa para quem queria investir nos mercados de Nova York. As pessoas preenchiam bilhetes de loteria ou policy fornecidos pelos operadores do jogo do bicho. Esses bilhetes eram levados aos bancos e casas financeiras, onde funcionários dos operadores do jogo do bicho investiam dinheiro conforme os detalhes dos bilhetes de loteria. Assim, pessoas no Harlem que viviam um boom econômico nos anos 1920 podiam investir em Nova York. Sem que os responsáveis pelas operações financeiras da cidade soubessem quem investia, outros apenas apostavam nos resultados diários de Wall Street e dos bancos. Se as autoridades algum dia investigassem isso, aqueles que comandavam o negócio dos números alegariam que estavam apenas administrando uma inocente loteria comunitária. Esse negócio dos números era basicamente um jogo ilegal ligado ao setor financeiro de Nova York. Sinclair tornou-se figura importante no negócio dos números do Harlem nos anos 1920, embora não se saiba como conseguiu seu capital inicial.
Talvez isso venha do tempo dela no tráfico de drogas, mas não há como ter certeza. Seus contemporâneos a viam como uma mulher arrogante, mas sofisticada e instruída, de temperamento feroz, que costumava direcionar aos rivais. A personalidade de Sinclair a ajudou a ter sucesso nesse negócio. Em meados da década de 1920, ela já obtinha boa renda recebendo porcentagem das apostas do jogo do bicho. Ela também gerenciava várias versões da loteria. Uma das mais populares era uma loteria que usava números retirados de uma câmara de compensação de Nova York. Diariamente, aqueles que faziam apostas com Sinclair apostavam em um número entre 1 e 999. As apostas geralmente eram pequenas, sendo que uma moeda de 5 centavos já era considerada uma aposta significativa. Com milhares de participantes diários, o valor envolvido pode crescer bastante ao longo do tempo. Santa Clara e seus funcionários geravam os números vencedores usando 2 dados: o valor diário de compensação dos bancos da Câmara de Compensação de Nova York e o saldo de crédito do Banco da Reserva Federal. A loteria de Santa Clara era um jogo, mas recompensava conhecimento sobre o mercado de ações e o mundo financeiro de Nova York. Havia muito dinheiro a ser ganho com isso e muitos indivíduos do submundo de Nova York estavam envolvidos no negócio dos números durante toda a década de 1920 e até os anos 1930. Como resultado, Santa Clara ficou rica com isso e ficou conhecida em toda Manhattan como Queenie, mas os moradores do Harlem a chamavam de Madame Santa Clara. Em 1930, um jornalista de Nova York estimou que ela acumulou uma fortuna pessoal de cerca de $500 mil, equivalente a quase 10 milhões atualmente. Hoje, enquanto ela também possuía vários apartamentos e casas no Harlem, a chegada de Sinclair ao submundo do Harlem logo se tornou conhecida. O maior rival dele no jogo do bicho no norte de Nova York era Dutch. Schultz, nascido como Arthur Flegenheimer, natural do Bronx, era um chefão do crime com um temperamento e violência lendários, que havia se destacado como um grande criminoso de Nova York nos anos 1920, após entrar no contrabando de bebidas alcoólicas. No fim dos anos 1920 já tinha mais de 100 funcionários e era considerado por alguns promotores de Nova York como o maior inimigo público da cidade. Ele era profundamente associado à máfia na cidade e a figuras importantes como Charles Lucky Luciano e Meyer Lansky, embora eles o vissem como alguém imprevisível. Com o fim da lei seca parecendo iminente no início dos anos 1930, Schultz começou a pressionar o negócio de Sinclair, dando a ela um ultimato: ou entregava todo o seu negócio para ele, ou começava a pagar uma porcentagem considerável dos seus lucros. Vários cederam à pressão de Schultz, mas Sinclair não faria o mesmo. No início dos anos 1930, Stephanie começou a organizar seus clientes restantes para uma oposição intensa a Schultz. Ao descobrirem que donos de lojas no Harlem coletavam apostas para Schultz, eles os confrontaram com violência e destruíram seus estabelecimentos. Em uma campanha de intimidação, Madame Sinclair chegou a publicar anúncios nos jornais do Harlem, incentivando os moradores a jogar com os negros, querendo dizer que não deveriam apostar com Schultz, e sim apoiá-la como uma mulher negra local. Schultz respondeu rapidamente com uma campanha de intimidação contra Madame Sinclair, que logo escalou para sequestros e assassinatos. Chegaram a oferecer recompensa por Stephanie, fazendo Madame Sinclair usar várias casas seguras no Harlem. No auge da campanha brutal, Madame Sinclair precisou se esconder sob um monte de carvão para não ser morta pelos homens de Schultz em um confronto. Por causa disso, ela manteve um perfil discreto e passou seus negócios criminosos para seu principal executor, Ellsworth Bumpy Johnson. Ao final do conflito, mais de 40 pessoas haviam sido mortas. O conflito entre Sinclair e Dutch Schultz acabou com a vitória de Stephanie. Isso ocorreu mais pela imprevisibilidade da política do submundo de Nova York nos anos 1930 do que por ações de Sinclair. A relação entre Schultz e Lucky Luciano, o chefe da máfia italiana em Nova York desde o final dos anos 1920, sempre foi tensa, e as coisas chegaram ao limite quando Schultz desobedeceu a uma ordem direta da comissão liderada por Luciano. Na época, Schultz estava sendo acusado de fraude e evasão fiscal por Thomas Dewey, um importante promotor especial da cidade de Nova York.
então ele fez planos para matá-lo. Isso apesar do fato de que a comissão da máfia o alertou para não fazer isso, pois temiam que o assassinato de Dewey provocasse uma repressão total. Como resultado, a comissão decidiu que Schultz precisava ser detido. Em 23 de outubro de 1935, ele foi baleado enquanto estava no vaso sanitário de um restaurante em Newark, Nova Jersey. Ele morreu no dia seguinte pelos ferimentos. Enquanto agonizava, Sinclair enviou um telegrama para Schultz, dizendo: "Como é tua alma, assim colherás", e assinou como Madame Rainha da Política. O telegrama teria virado manchete nacional. Em conflito com Dutch Schultz, Sinclair também enfrentava disputas frequentes com a polícia de Nova York. Isso se devia tanto ao seu envolvimento com o jogo do bicho, quanto ao seu ativismo em Harlem. No fim dos anos 1920, ela publicou anúncios em jornais locais para informar afro-americanos sobre seus direitos caso fossem assediados ou presos pela polícia. Com o tempo, ela se tornou uma líder comunitária. Esses dois fatores fizeram de Stephanie alvo da polícia de Nova York, que a prendeu em dezembro de 1929. Ela acabou condenada por jogos de azar e outros crimes, recebendo 8 meses de trabalhos forçados em uma casa de correção. Sinclair saiu da casa de correção no final de 1930, com uma determinação de se vingar das autoridades policiais de Nova York. Isso ocorreu quando o juiz Samuel Seabury iniciava investigações para desvendar a corrupção na política, polícia e judiciário de Nova York. Sinclair logo passou informações privilegiadas à comissão Seabury, alegando que policiais assediavam operadores negros de números como ela, ignorando os ligados a organizações criminosas maiores. O depoimento dela acabou levando à prisão ou demissão de um tenente da polícia e de 13 policiais de base. Sinclair ganhou destaque em Nova York nos anos 1930, ao se firmar como operadora independente do jogo do bicho. No Harlem, ela enfrentou o temido gangster Dutch Schultz e se vingou dos policiais que conspiraram para prendê-la no final dos anos 1920. Sua infâmia continuou a crescer em 1936, quando ela decidiu entrar em um contrato de casamento não legal com o bispo Amru al-Mu'minin. Sufi Abdul Hamid, um ativista racial excêntrico e polêmico de Nova York na época, cujos discursos antissemitas lhe renderam o apelido de Hitler Negro. Hamid dizia ter nascido perto das pirâmides do Egito e discursava em comícios pela cidade usando turbante e capa. Na realidade, ele era de Massachusetts, quando ele e Sinclair se envolveram. Em meados da década de 1930, ele já era conhecido por cortejar os germano-americanos e fazer discursos inflamados contra os judeus da cidade. O contrato dele e de Stephanie em 1936 previa casamento em teste por 1 ano. Se desse certo, fariam uma união matrimonial formal, mas isso nunca aconteceu. Hamid foi infiel e teve vários casos quando Sinclair descobriu um de seus romances com Madame Fufatan, uma cartomante e mística da Jamaica. Ela atirou nele 3 vezes no dia 19 de janeiro de 1938. Embora Hamid tenha ficado apenas levemente ferido no ataque, com a bala apenas de raspão, Sinclair foi acusada de tentativa de assassinato. Durante o julgamento sensacional que se seguiu, Hamid admitiu ser, na verdade, Eugênio Brown, mas isso não mudaria muita coisa. Em sua defesa, Stephanie afirmou que confrontou Hamid porque ele a tratava com crueldade e que a arma disparou durante uma luta entre os 2 ex-amantes. O juiz não se convenceu, afirmando que Sinclair havia, aspas, vivido de sua esperteza a vida toda, e a sentenciou de 2 a 10 anos de prisão. Ela foi enviada para cumprir sua sentença na penitenciária feminina de Bedford Hills, ao norte da cidade de Nova York, no condado de Westchester. Sinclair foi solta no começo dos anos 1940. Pouco se sabe sobre sua vida depois disso, pois ela manteve um perfil mais discreto nesses anos. Não haveria mais anúncios em jornais sobre motins da comunidade afro-americana de Nova York ou tentativas de retornar ao submundo do crime.
Mesmo sem comandar o império do jogo do bicho, ela continuava rica por investimentos inteligentes e se aposentou em uma mansão em Long Island, enquanto fazia negócios legítimos e legais nas décadas de 1940 e 1950. Seu associado, Bumpy Johnson, que após Sinclair se tornou o rei reinante do Harlem, passou a morar com ela em seus últimos anos e escrevia poesias em sua casa em Long Island. As poucas menções às suas atividades comerciais nesses anos são de suas declarações e mostram uma mulher feliz aproveitando a aposentadoria. Ela morreu em Nova York em 1969 aos 72 anos. Quando ela morreu em dezembro, os jornais não noticiaram o falecimento da antiga Madame Sinclair. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Stephanie Sinclair. Espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam da vida dela aí embaixo nos comentários e, se tiverem outras sugestões, não deixem de colocá-las também nos comentários. Espero que estejam inscritos e com as notificações ativadas para receber meus vídeos assim que eu postar. Isso é tudo por hoje, até o próximo Vidas Esquecidas, obrigado.